A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Eu quero trazer um vídeo aqui falando a respeito de espiritualidade e carnalidade. Você sabe o que é espiritualidade e carnalidade na Bíblia Sagrada, segundo a ótica de Deus? Bom, espiritualidade é uma pessoa que é governada, pelo Espírito de Deus. Então, uma boa espiritualidade, quando uma pessoa tem uma boa espiritualidade, isso no que diz respeito a uma pessoa, tá? Não o fato da espiritualidade em si, nem da carnalidade em si, mas aquilo que tem relação conosco. Espiritualidade ou uma pessoa espiritual é aquela que é governada por Deus. Carnalidade é aquela pessoa, ao contrário de uma pessoa espiritual, que não é governada por Deus. Então, de um modo geral, é isso que a Bíblia Sagrada nos mostra. Espiritualidade tem a ver, quando eu falo espiritualidade aqui, é claro, eu estou falando somente no aspecto bom. Existe uma espiritualidade ruim também, estou falando aqui uma pessoa espiritual. E carnal é o oposto, de uma pessoa espiritual. Então, uma pessoa espiritual é aquela, biblicamente falando, é aquela pessoa governada por Deus. E o contrário disso é uma pessoa carnal, uma pessoa que não é governada por Deus. Mas existe um mecanismo por trás disso que explica com detalhes, dentro da própria palavra de Deus, como que isso funciona dentro de nós. Como que isso se processa dentro de nós. Mas antes de continuar, eu quero ler a palavra de Deus aqui em Tiago, no capítulo 3, no versículo 15. Tiago 3,15, tem uma palavra onde Deus está falando sobre a sabedoria, porque existe dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria divina e a sabedoria terrena, a sabedoria carnal, a sabedoria humana, que para Deus não serve de muita coisa, não tem muito proveito não, porque a sabedoria humana, ela é limitada, ela é muito limitada, ela não é capaz de conduzir ser humano nenhum para um ponto alto no campo espiritual. Agora a sabedoria divina, ela tem capacidade de conduzir qualquer um de nós a pontos muito elevados no campo espiritual. Por quê? Porque é o caminho que Deus propôs, que Deus estendeu debaixo dos nossos pés para que nós possamos caminhar por esse caminho. E essa sabedoria tem nome, logicamente, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando nós adquirimos essa sabedoria, nós temos condições de nos elevar. Em espírito nos tornamos espirituais, espiritualmente falando de uma maneira sadia, nós adquirimos uma espiritualidade sadia ao caminharmos pela palavra de Deus, mas quando nós seguimos a nossa própria sabedoria, que é o que acontece com a maioria das pessoas neste mundo, seguem uma sabedoria humana, elas, ao contrário de se tornar se tornarem pessoas espirituais, elas acabam se tornando pessoas carnais, problemáticas e até mesmo arrogantes, senhores de si, senhoras de si. O estímulo no exercício do orgulho se torna tão grande que a pessoa ela acaba adquirindo uma justiça própria, ou seja, ela acaba valorizando todas as suas virtudes como se fossem virtudes valiosas aos olhos de Deus, quando não passam de frutos do próprio orgulho, do próprio egoísmo. Mas eu não vou falar sobre isso agora, o foco desse vídeo não é isso, é sobre espiritualidade e carnalidade. Então tem um versículo aqui onde Deus ele fala sobre sabedoria, uma sabedoria terrena. Ele, aqui em Tiago, o próprio Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, antes do versículo 15, ele fala assim, no versículo 14, mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso, ou seja, a pessoa que gosta de contenda, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então, dentro desse versículo aqui, poderia ser abarcado uma série de outros sentimentos ruins, que nós muitas vezes guardamos dentro do nosso coração. Muitos sentimentos que nos perturbam e nos tornam carnais. Então, aquela pessoa que anda segundo esse sentimento, segundo esse caminho trevoso aqui, ela julga ter uma sabedoria porque ela acolhe esse tipo de estilo de vida como se fosse o melhor estilo de vida para a vida dela. E Deus chamou essa sabedoria aí, que entra no versículo 15, chamou essa sabedoria de terrena, animal e diabólica. Ele fala assim, essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então Deus considerou três coisas aqui, terrena, animal e diabólica, a pessoa que anda por uma sabedoria que não seja a sabedoria dada por Deus, mas uma sabedoria humana. A sabedoria humana que eu falo é aquela em que você julga a vida segundo as suas próprias lentes, as lentes do egoísmo, do seu egoísmo e de todas as suas limitações.
Temos que tomar cuidado com isso. Nós somos limitados no nosso entendimento, não somos Deus, não temos uma sabedoria plena, portanto devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, se nós quisermos realmente acertarmos em nossa vida. E Deus chama essa sabedoria de terreno, animal e diabólica. Bom, para que você saiba se você é uma pessoa espiritual ou carnal, você deve fazer uma pergunta a si mesmo. Uma pergunta a si mesmo. Por quem eu estou sendo guiado? O que está me conduzindo? O que me conduz? Aquilo que te conduz é que vai te revelar se você é uma pessoa espiritual ou uma pessoa carnal. E é sobre isso que eu quero falar aqui. E aí que entra aqui a ilustração da carroça que eu coloquei na chamada aqui, né, no banner desse vídeo aqui. Não tem o nome de banner, né? É thumbnail, parece. Eu não gosto desse nome, não é muito complicado, muitas pessoas não entendem o que é thumbnail. Mas é um banner, prefiro chamar de banner, que é mais conhecido, né? Ou a chamada do próprio vídeo. Então, aqui que entra realmente a ilustração da carroça que você vai compreender. Mas antes disso, eu quero falar sobre, para que seja explicado os mecanismos de como nós nos tornamos espirituais ou carnais, eu quero explicar um pouquinho a respeito de nós mesmos, nós seres humanos. Nós somos constituídos de 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo, ele é o veículo que é conduzido pela alma e pelo espírito. Ele é a parte, vamos dizer assim, inconsciente. É a parte não racional. Ele é apenas conduzido, ele não tem consciência própria, ele é apenas conduzido. O corpo é conduzido. A alma é a sede dos sentimentos, sede das sensações, sede das emoções. Ela tem aquele lado, né, de anímico, né? Anímico que eu falo aqui, aquele lado mais, que envolve um pouco mais o campo sensorial, é a relação que ela tem entre o mundo e ela mesma, o mundo e o corpo, na verdade, né? A alma é o que dá a relação do corpo com o mundo, em termos de sensações, em termos de sentimentos, em termos de emoções. Então a alma tem relação com o mundo à sua volta. Dependendo daquilo que está à volta da alma, né? Ela sente alegria ou tristeza, amor ou ódio, diversos tipos de sensações. E o espírito é a parte racional. É como se fosse uma antena. O espírito nosso é a parte racional, porque é o meio pelo qual Deus se manifesta a nós, através do espírito. E o espírito ele tem domínio sobre a alma e, consequentemente, sobre o corpo. Pelo menos deveria ter. A diferença aqui que eu quero que você compreenda em primeira mão é que aí está a diferença entre aquele que é espiritual e aquele que é carnal. Aquele que é espiritual, ele é conduzido pelo seu espírito, porque o seu espírito, por sua vez, é governado por Deus. Aquele que é carnal é conduzido pela sua alma, a sede dos sentimentos. É uma pessoa totalmente emotiva, é uma pessoa que anda pelas sensações da carne, é uma pessoa que quer viver em função dos seus desejos, dos seus prazeres, sejam eles quais forem. Então, é uma pessoa almática, uma pessoa que vive em função de sensações. É o sexo ilícito ali, é a bebedeira ali, a farda acolá, são as noitadas, a pessoa sente vontade de praticar algum tipo de delito, a pessoa vai praticar, a pessoa sente vontade de passar a perna em alguém, a pessoa vai passar a perna em alguém, é uma pessoa totalmente almática, a razão ali está dormente. E aqui que entra, na verdade, a ilustração, né? A ilustração da carroça. O que tem a ver a ilustração da carroça com relação a isso que eu estou falando para você? Ora, representa a alma, o corpo e o espírito. A alma aqui seria, o corpo, aliás, seria a carroça, a alma seria o cavalo e o espírito o carroceiro. Então isso aqui é uma ótima ilustração, deixa eu colocar mais perto aqui para você ver. Isso aqui é uma excelente ilustração que vai te dar bastante clareza de entendimento com relação àquilo que eu estou falando. Então, nós somos constituídos de 3 partes: corpo, que é a carroça, alma, o cavalo, vamos dizer assim, é uma ilustração, né, daquilo que eu estou falando, e o espírito, que é o carroceiro. O que acontece com uma pessoa carnal? Uma pessoa carnal é aquela cujo espírito está dormente para as coisas de Deus. A pessoa está dormente, ela está dormindo. Veja que o carroceiro aqui na ilustração está dormindo. Então, Deus, uma vez que Ele se comunica somente através do nosso espírito, através da razão, através da nossa inteligência, que são faculdades cognitivas, né? Que nós podemos captar a vontade de Deus para a nossa vida. Uma vez que nosso espírito está dormindo, no sentido de estar
ignorando no sentido de desinteresse quanto às coisas eternas, quanto à vontade de Deus, quanto às leis de Deus, quanto ao Evangelho de Cristo, então essa pessoa, né? Essa pessoa que somos todos nós, a carroça aqui representa todos nós. A carroça somos nós. Isso aqui é só uma ilustração. A carroça somos nós, que somos constituídos de corpo, alma e espírito. Isso aqui tudo representa nós mesmos. Então, quando o nosso espírito está dormente para as coisas de Deus, quem está em operação aqui é a alma, que é o cavalo. O corpo, eu falei para vocês, ele não tem consciência própria, ele é apenas conduzido, é um veículo que é conduzido ou pela alma ou pelo espírito. E o espírito ele tem poder de conduzir tanto a alma quanto o corpo. Mas, quando o nosso espírito, que é a parte racional, a parte inteligente, a parte que deveria pelo menos deixar-se ser conduzida por Deus, quando está dormente para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, a alma é que toma conta. A alma, ela é a sede, como eu falei para vocês, dos sentimentos, das sensações, das emoções. E essas sensações, sentimentos, emoções, elas não são inteligentes. Não são inteligentes. Você já viu alguma emoção inteligente? Você já viu alguma sensação inteligente? A sensação em si não tem inteligência. A faculdade da razão não está na alma, como muitos pregam por aí. Eu não vou entrar também nesses méritos agora, né, porque não tenho tempo. Mas a alma, vamos dizer assim, ela é burra. Ela apenas vive por sentimento. Daí o motivo aqui de Tiago, capítulo 3, versículo 15, Deus ter falado que a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, animal e diabólica. Ou seja, porque a alma busca o quê? Ela não é o ponto intermediário entre nós e o mundo. Mas então, quando nós vivemos por este mundo, nós vivemos segundo as sensações que esse mundo nos causa. Nós vivemos por essa sensação. Nós vivemos pelas emoções que o mundo nos causa. Nós vivemos por sentimentalismo vazio, sentimentalismo que nos leva ao abismo. A alma ela é burra. Ela apenas recebe sensações da parte do mundo, né, de acordo com as circunstâncias. E ela, então, se nós não somos guiados por Deus, a alma é que acaba conduzindo o corpo. Ou seja, a alma da pessoa quer roubar, ela leva o corpo dela para pegar algo de alguém. A alma da pessoa quer ir para o pecado, quer pecar, ela vai levar, vai conduzir, né? A pessoa vai sentir vontade de pecar, então vai levar o seu corpo para cometer pecado, enquanto o espírito está dormente para as coisas de Deus, para as coisas certas, para a justiça, para a santidade. Então, por isso que a Bíblia fala aqui que a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, porque só busca a alma, só busca as coisas da terra. Animal, porque a pessoa que não é conduzida por Deus, ela é muito parecida com os animais, vive mais por instintos, mais por sensações. O animal ele tem vontade de comer uma carne ali que pertence ao seu dono, ele vai comer, não vai querer nem saber. O animal ele tem vontade de fazer, ele faz, ele não vai raciocinar, puxa, aquele pedaço de carne era do meu dono, não vou comer. Não, ele não tem esse raciocínio, ele vai por aquilo que ele tem vontade. A nossa alma é dessa forma também. Ela nos transmite ao corpo as sensações que o mundo do mundo à sua volta. Então uma pessoa almática e não racional é uma pessoa semelhante a um cavalo, semelhante aos animais. Por isso que a sabedoria terrena, ela é terrena, animal e diabólica. E diabólica porque os demônios se aproveitam disso. Vai sempre oferecer banquetes terrenos, não espirituais, sempre terrenos, para estimular a nossa alma, de modo que nós venhamos colocar o nosso corpo em atividade para fazermos a vontade do diabo. Então, toda pessoa que não é governada por Deus, ela é governada pela sua alma. Então, se você quiser saber se você é uma pessoa espiritual ou carnal, faça uma pergunta para você, para você mesmo. Quem é que está te conduzindo? O que está me conduzindo? A minha alma ou o meu espírito? Já o espírito, quando ele está desperto, quando ele está acordado diante de Deus e não dormindo, como está aqui na ilustração, quando o nosso espírito está acordado, então significa que nós estamos em contato com Deus. Quando nós estamos em contato com Deus, significa que houve um despertar espiritual, um despertamento espiritual em nós, que a Bíblia chama de regeneração, chama de iluminação do Espírito Santo de Deus. Por isso que lá em Romanos 8,14 está escrito assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes pertencem
a Deus. Estes pertencem a Deus. Quer dizer que os que não são guiados pelo Espírito de Deus pertencem a quê? Ao mundo das sensações, ao mundo do sentimentalismo, ao mundo das emoções baratas, ao mundo dos prazeres terrenos. Então, a carroça é uma linguagem figurativa aqui, é uma metáfora daquilo que acontece dentro de nós. Ou você tem o seu espírito desperto por Deus, ou seu espírito está desperto por Deus, e aí seu espírito é que vai realmente comandar a alma. Como assim? Ora, se você está conectado com Deus, se você foi iluminado, despertado pelo Espírito Santo de Deus, você vai dar ouvidos à palavra de Deus. A sua alma vai continuar viva. O cavalinho aqui vai continuar querendo seguir em frente em busca de sensações trevosas, sensações pecaminosas, para que o corpo venha praticar tais sensações. Mas se o espírito está acordado, ele vai fazer com que a razão prevaleça. Não, eu estou com vontade de fazer isso, mas é errado segundo a palavra de Deus, então eu não vou fazer. Olha o espírito dominando a carne, olha o espírito dominando a carroça toda, com o cavalo e a própria carroça. Olha o carroceiro, que é o espírito tendo domínio sobre o cavalo, com as rédeas nas mãos. É nesse sentido que o espírito, ele coordena a alma, que ele tem o poder, o governo da alma e da carroça. Amém? Eu espero que você seja conduzido, seja um carroceiro desperto, para que você conduza o cavalo, porque se o carroceiro dormir, o cavalo pode se direcionar ao abismo, e quando vê no final das contas, toda a carroça perece lá embaixo. Ou seja, se você for uma pessoa conduzida exclusivamente pela tua alma, por sensações, por emoções, você vai ser uma pessoa sempre de pavio curto, você vai ser uma pessoa sempre invejosa, orgulhosa, uma pessoa que nunca vai conseguir alcançar um nível de fé alto, porque a fé ela não depende daquilo que nós sentimos, depende da crença na palavra de Deus, da confiança plena na palavra de Deus, e isso é um atributo que somente o Espírito pode fazer. Amém? Fique com Deus e que Jesus te abençoe.